Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Gisele Trinque, sou mentora de carreira e negócios e hoje nós vamos iniciar a nossa série desse mês que vamos falar um pouquinho de empreendedorismo na prática, empreendedoras na prática. E a minha primeira convidada hoje é a Juliana, a Ju. Seja bem-vinda, Ju, muito obrigada. Eu vou apresentar um pouquinho, tô com uma colinha aqui, vou apresentar a Ju. Bom, a Juliana Judai é fisioterapeuta, dermatofuncional e acupunturista, empreendedora e sócia proprietária da Laser Mais Depilação Definitiva e também locação de equipamentos estéticos, juntamente com a Débora Vilbert. Ela também, na Débora, tem exatamente a mesma formação da Juliana. A Juliana também é idealizadora do grupo Mulheres GPS, Guiadas para o Sucesso. Ela tem 14 anos de formação e atua há 6 anos como empreendedora no mercado, atendendo aí em 14 cidades da região. O perfil comportamental da Ju é dominante e cautelosa, né? Então, mais uma vez, obrigada, Ju, por disponibilizar o seu tempo, né? E vou passar aí a palavra para você, né? Falar um pouquinho da tua história e como que você descobriu aí o seu propósito, né? Chegando ao empreendedorismo que você tem hoje. Eu que agradeço a oportunidade por ter feito o meu perfil comportamental. Sim. Sou dominante, cautelosa, mas sou uma boa pessoa, né? Eu tenho solução. Muito. Mas agradecida e por você também fazer parte do GPS. É um orgulho ter você junto com a gente. Tem acrescentado muito. Bom, Gi, eu queria sentar aqui e falar para você que a gente fez, eu e a Débora, a gente sentou, fez um fluxo de caixa, analisou o mercado, viu qual que era a melhor estratégia para montar uma empresa, mas essa não é a verdade. O que acontecia é que eram 2 mulheres em busca de autoestima e liberdade, querendo mais tempo com as crianças. Foi assim que começou a Laser Mais. Eu trabalhava numa clínica que expandiu muito a minha mente, porque lá existiam setores de vendas, de marketing, de agendamento. Era uma clínica grande. E na fisioterapia é difícil a gente ter isso. Geralmente é um consultório pequeno, uma secretária ali, né, equipe mais reduzida. E eu fui aprendendo sobre vendas, isso me expandiu bastante a minha ideia lá. Legal. E aí eu engravidei, decidi ter o meu filho, e eu e meu marido nós quebramos, a gente faliu. E aí passamos uma necessidade financeira muito, muito, muito grande. Eu trabalhando nessa clínica, e grávida, enfim. E quando o Vinícius tinha 40 dias, escutei uma frase que me deu muita raiva, por isso que eu falo: o que você faz com o seu sentimento de raiva? Eu abro uma empresa. Verdade. Porque eu sou bem parecida. Tudo que eu tava com raiva daquela situação e com medo... medo... É o perfil dominante. É a dominância. E com medo daquela criança passar por necessidade, que eu falei: não, eu vou peitar isso. Enfim, entrei em contato com a Débora. A gente não tinha amizade, era uma relação hierárquica ali de chefe, funcionário mesmo. Olha só, ela era sua chefe. Ela era minha chefe. Nossa. E aí, eu falo pra ela que foi o emprego mais fácil que eu arrumei, porque eu mandei uma mensagem, ela falou segunda às 9. Eu falei: nossa, simples assim. Já comecei como só, né? segunda às 9. Aí, mas foi para atender uma paciente, pedi para ela que eu estava passando por dificuldade, e ela me deu algumas pacientes porque eu tinha um recém-nascido. Passei a final de semana inteira tirando leite para deixar ele um pouquinho, porque ele era super novinho. Sim. E a pessoa que se comprometeu a ficar com o Vinícius para eu ir, não apareceu. Apareceu 1h30 depois. Então eu estava na pior situação que eu podia, com um bebezico embaixo do braço, com toda a alteração hormonal que a mulher passa no pós-parto. E com uma vergonha lascada, porque o que eu ia falar? 1h30 de atraso, no primeiro dia, com uma paciente que ela tinha me oferecido. Nossa. Mas eu entrei naquele carro, Gi, e falei assim: o que eu vou fazer com essa situação? Eu falei: eu vou lá e vou pedir desculpa pessoalmente, de vergonha que eu tava, enfim, né? Falei: o emprego já perdi mesmo, pelo menos a dignidade a gente mantém. E aí eu cheguei pra ela, expliquei a minha situação, pedi perdão por aquilo tudo. E a Débora olhou pra mim e falou assim: olha, Ju, eu conheço o teu trabalho, ela era minha chefe, ela que me contratou. Sim. E você é muito competente para ser minha funcionária. E eu queria saber se você não quer ser minha sócia. Olha. Aí eu falei: meu Deus, ela não tem... Mesmo com o atraso? Ela não entendeu nada da minha história. Vai ser sócia do quê? Se eu tô na merda, meu Deus do céu. E aí ela me falou que ela queria trazer um equipamento que não tinha no Paraná para alocar. Sim. Regularizado, tem máquina falsa, mas não tinha nenhum equipamento regularizado para alocar. E ela precisava de 3 dias de agenda de laser aqui. E aí que eu fui trabalhando para crescer a depilação a laser na clínica dela, inicialmente, né? Ela tinha uma clínica de estética. E a gente foi crescendo isso enquanto eu estava em licença maternidade.
Nossa, Vinícius. isso tudo em licença maternidade. Em licença maternidade, com 0 de dinheiro, só com muita vontade de mudar a situação que eu tava. E é assim que você iniciou. E aí a gente começou ali, até tentei por um tempo manter meu emprego. Isso que eu ia te perguntar, como é que você fez a conciliar. transição? Aí... Na verdade, o Vinícius começou a ficar muito doente, porque ele começou a ir pra escolinha. Sim. E aí ele teve conjuntivite, bebê chiador, todo um caso respiratório. E eu comecei a ver que se eu trabalhasse firme 3 dias, Sim. eu poderia ficar o restante do mês com meu filho, que era um sonho que eu tinha, que foi interrompido por essa crise financeira, que era de ficar pelo menos 2 anos sendo mãe, né, não mandar pra escolinha, essas coisas. E eu vi que se eu me dedicasse a isso, eu poderia passar mais tempo com ele, ganhando ali, bem dizer, a mesma coisa. E aí que eu fui mesmo. Aí O você meu fez a porquê, transição. porque eu sempre falo até no GPS, né, Gi? Quando o teu porquê é forte, o como você dá um jeito. Verdade. E o meu porquê de ficar com meu filho, de não delegar a criação dele, era tão importante para mim, que o como fui dando um jeito de fazer. E depois isso acabou se virando. Ao contrário, eu passava muito tempo longe dele porque a empresa foi crescendo, crescendo. Trabalhava, eu e a Débora trabalhávamos ali 16, 17 horas por dia, viajando nas 14 cidades na nossa região. A gente traçou um raio de 200 quilômetros ao redor de Londrina. E como que surgiu, né, essa meta de vocês já irem para outras regiões, Ju? Amiga, foi indo. Foi Na acontecendo. verdade, foi acontecendo. O primeiro lugar que a gente foi, nós viajamos 60 quilômetros, voltamos com R$25 de lucro. Nossa. Felizes Mas da era vida, lucro, tipo, né? era lucro, não era prejuízo. O mês que vem nós vamos de novo. Isso mesmo, No fantástico. A gente, acho que atendeu 2 pacientes, se não estou enganada. No outro mês, quando a gente foi, a gente já tinha 4 horas de máquina. Enfim, hoje a gente tem uma clínica nessa cidade que é Apucarana. Sim. Então a gente tem sede própria em Londrina e em Apucarana. Entendi. E aí foi surgindo de vir em outras cidades. Algumas donas de clínica também queriam oferecer um bom aparelho para fazer depilação a laser nas clientes dela, mas o custo do aparelho é muito caro, né, Gi? Sim. E não vale a pena, às vezes, você comprar uma máquina, investir numa máquina para deixar ela a maior parte do tempo parada. Então, elas alugam por um período que elas necessitam, como eu e a Débora já fizemos lá no começo. Alugam de vocês. Isso, e atendendo os pacientes dela. Entendi. E depois começamos a alocar outros equipamentos. Só que daí começou a pegar, né, amiga? Porque a gente trabalhava 16 horas longe das crianças. Viajava. Nosso recorde foi paciente sair da maca meia-noite e 40. Nossa, do atendimento. Né? Então, quebrando assim, realmente aquele misticismo, né? De que o empreendedor tá lá com o notebook na praia, né? Eu conto ou você conta, né? Não, e eu falo assim, ó, o trabalho que eu executo na Laser Mais era o mesmo que eu executava nessa clínica quando era funcionária. Mas o meu prazer de trabalhar é muito maior, mesmo sendo a mesma técnica, enfim. Eu sei bem como né? Sou muito grata ao que aconteceu lá atrás, foi uma escola para mim, mas o teu negócio é outra vibe, é outro prazer de trabalhar. E aí que a gente começou a crescer tanto, mas começou a adoecer, Gi, porque a gente se tornou de fisioterapeutas, ali na aplicação, a gente começou a se tornar empresária. Sim. Eu faço tudo, eu agendo, a gente chegava à tarde, né, de atender, ainda tinha que confirmar os pacientes do outro dia. E aí a gente foi crescendo um pouquinho, viu que a gente estava ficando muito doente, muito longe das crianças. Então eu falo, só eu e a Débora sabe quanto choro já rolou ali. Com certeza. Mas eu sabia que eu precisava fazer aquilo pelo tempo que fosse necessário para que eu atingisse meu objetivo. E aí que vocês um tempo começaram determinado. a se estruturar. Começamos a nos estruturar. Nisso veio a greve dos caminhoneiros, a empresa fechou. Nossa. Porque trabalhamos em 14 cidades. É verdade. E não tinha combustível, o pessoal não tinha combustível para chegar na clínica. Nossa. Quando voltou a funcionar, fundiu o motor do carro que a gente utilizava para carregar o equipamento. Ficamos mais um tempo parada. E em 2019 a gente falou assim, agora vai. Na primeira semana de janeiro sofremos um acidente. Nossa, foi tudo pro mato. Carro, equipamento, tudo que a gente tinha. Nossa. Claro que tudo segurado, enfim, mas tinha um tempo daquilo consertar, de seguro, essas burocracias assim. Ficamos quase 3 meses paradas. Entendi. Mas 2020 ia ser o ano. Sim. Vai ver a pandemia. É verdade. Então eu falo assim que a gente já está especialista em vencer desafios. Toda vez que a gente parou, em vez de desesperar, a gente usou esse tempo para pensar o que a gente está fazendo de errado. O que a gente precisa melhorar? O que está faltando na Laser Mais? Entendi. Enquanto o negócio está pegando fogo lá para arrumar. E agora na pandemia não tem sido diferente, Gi. Enquanto está todo mundo parado, a gente está lá estudando o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa estruturar. Muito bom. Mas chegou num tanto que a gente, como técnica estava ok, como gestão estava beleza, mas faltava um freio de mão ali. Alguma coisa tinha que a gente não conseguia avançar.
foi aí que a gente começou a buscar o desenvolvimento pessoal. Legal. E a gente viu de crenças limitantes, de Sim. perfil comportamental. Então, a gente foi se desenvolvendo, porque quem travava a empresa de crescer, o CNPJ não tem braço, não tem perna, não tem trauma. É verdade. Era eu. Era o eu empreendedor, né? Eu empreendedor mesmo. Que interessante, Ju. E nessa caminhada aí, quais foram os maiores desafios, né? Além de todos esses que você tem contado, né? Que você possa compartilhar com as outras empreendedoras. Eu acho que como mulher, Gi, a gente foi abraçando muita coisa. Sim. Então você tem que cuidar de casa, de filho. Exatamente. E de você, alguém fica para trás nessa. Então acho que o desafio foi conseguir encontrar um ponto de equilíbrio entre todos esses papéis que Todas eu as áreas da exerço. vida, né? Uhum. Exatamente. Foi até uma coisa que eu aprendi a parar de falar quando pergunta assim, mas o que você faz? Eu falo muito, faço o que for preciso, né? Entendi. Porque é difícil eu falar, eu sou fisioterapeuta. A primeira coisa que a gente fala de cara é a nossa profissão, e a profissão não me define. Verdade. É o meio com que eu ganho dinheiro, que eu me sustento e sustento o meu filho, enfim. Sim. Mas não me define, né? Sim, eu com sou certeza. mãe, sou filha, sou irmã, sou Exatamente. amiga, sou GPS também. É verdade. Muito bom, Mas Ju. acho que esse é o maior desafio, é esse, conciliar esses vários papéis de mulher. É de todas, né? Muito bom. E para o futuro, né? Quais são aí os planos para o futuro, mesmo a gente estando nesse cenário aí, né? Que é tão, que nos deixa tão inseguro, né? Vocês têm planejado? O que vocês têm pensado? Gi, a gente quer expandir. 16 bem. cidades ainda tá Expandir mais. pouco, né? Dá pra gente Brasil, um pouquinho. né? Por que não? Por que não, né? Mas a gente tem a intenção aí de franquear a Laser e Mais. Esse é o Olha, nosso, fantástico. nosso futuro projeto. Se tornar uma franquia. Se tornar uma franquia. Muito bom. De locação de equipamento. Fantástico, Ju. Muito bom. Parabéns pela história de vocês. É realmente inspiradora. É possível. Nenhum verdade. momento eu falo pra ninguém de que é fácil. É A verdade. gente já chorou muito de cansaço, de assim, eu não estou mais aguentando. Eu sei. De ir ao trabalhar. limite, né? Esse é o meu limite. De saudade das crianças, de será que eu tô fazendo isso é certo? Verdade. A gente já chorou com paciente na maca, enfim. Já teve perrengue de estrada, Sim. né? Porque nosso carro virou nossa casa. Então ali tinha tudo que você possa imaginar, 2 mulheres Não, ainda. e com crianças, sapato, eu sei bem. Tinha tudo ali Você dentro. encontra tudo, né? Eu falava que a gente tinha que ter comprado um motorhome, porque Né? já estava pronta ali a casa. Verdade. Mas é possível. Que bom. Muito Dá para bom. fazer. Então deixa, né, um recado, né, para as nossas telespectadoras, nossas, né, seguidoras que estão assistindo, né, empreendedoras. E se você está aqui e ainda não curtiu, né, o meu canal, curte o canal, se inscreva, é importante pra gente. Né, envie, compartilhe, né, para outras mulheres ouvir e conhecer essa história inspiradora, né, da Juliana. E agora, né, ela finaliza aí com um recado para todas. Então, se eu pudesse deixar alguns recados, se você trabalha num emprego aí que você não gosta muito, faça o melhor que você puder. Hoje eu sou sócia da minha chefe. Então não desista, o lugar que você está hoje não determina o seu futuro. Uma outra questão tem um porquê muito forte, porque o como você vai dar um jeito. A sua desculpa tem que ser o mínimo ali possível. E em terceiro, que fácil não é, nunca foi e nunca será, mas é possível e é muito recompensador quando você vai atrás do seu sonho, da sua... Eu falo, o banquete o suor da sua testa sustenta o banquete de qual festa. Verdade. Muito bem, Ju. Obrigada, Parabéns, amor. Obrigada. Parabéns, obrigada. E agora, no final, a Juliana tem um convite especial para vocês. Vou passar para ela. Você, mulher que se identificou com a nossa história, que também está buscando desenvolvimento pessoal, queria convidá-la a fazer parte do grupo GPS, Guiadas para o Sucesso. Um grupo exclusivo para nós mulheres em busca de desenvolvimento pessoal. Nós nos reunimos mensalmente, sempre com um jantar, uma palestra, oportunidade de networking, de divulgar seu trabalho ou seu serviço. É claro que a gente deu uma paradinha aí na pandemia, mas estamos nos reinventando nessa versão online. Pode entrar em contato com a Gi ou comigo mesmo através das redes sociais e seria uma honra ter você com a gente. Eu sou Juliana e eu sou o GPS.